Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição, a nossa convidada é a médica sanitarista do Hospital Sanatório Partenon, Letícia Ikeda, coordenadora adjunta da Política Estadual IST-AIDS aqui no Rio Grande do Sul. Como estamos iniciando o Carnaval, vamos reforçar o alerta em relação à campanha lançada pela Secretaria Estadual de Saúde de prevenção à AIDS neste período de festas. Doutora Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, reforçando, as nossas orientações para este período tão importante da vida do brasileiro, que é o Carnaval, destacando que a Secretaria Estadual de Saúde e o conjunto das secretarias municipais do Estado do Rio Grande do Sul passam o ano todo, trabalhando com prevenção às ISTs, que são as infecções de transmissão sexual, e particularmente o HIV, que é essa grande infecção que, na verdade, incidiu sobre a história do mundo, modificou a história da humanidade em relação aos seus comportamentos, como todos sabemos. E embora a gente passe o ano todo trabalhando prevenção a essas infecções, este momento do Carnaval é um momento em que a gente reforça as nossas orientações, E por quê? Como o próprio nome diz, são infecções de transmissão sexual. Elas são transmitidas através das relações sexuais que são desprotegidas. O que é uma relação desprotegida? Uma relação desprotegida é aquela que se dá sem preservativo. Então, quando duas pessoas têm uma relação, duas ou mais, sem preservativo, e uma delas estiver infectada por uma doença transmissível, tem o risco de se infectar. E o Carnaval, como outras festas, são momentos assim que favorecem aos encontros, Uma euforia, Uma euforia global. As pessoas acabam consumindo mais álcool, muitas vezes consumindo também drogas, enfim, vários fatores que são desinibitórios e que acabam incidindo sobre a capacidade das pessoas na sua tomada de decisão pela proteção. Porque se proteger parte por uma tomada de decisão, Eu tenho que, para além do meu desejo de ter um ato sexual, eu tenho que decidir usar o preservativo. Porque ele não vai vir do nada, Ele precisa ser colocado. Então, esses momentos mais eufóricos na vida das pessoas acabam muitas vezes ocorrendo essa desinibição e essa limitação no processo decisório de uso de preservativo. Então, a gente enfatiza que as pessoas se preparem, que elas coloquem este dispositivo de prevenção na ordem do dia, dentro do seu raciocínio. Perfeito. Esse é um período, digamos assim, crítico, doutora, nesse processo de preservação, de alerta, porque, como a senhora colocou muito bem aqui na nossa abertura, é um momento em que as pessoas estão mais suscetíveis, estão num momento eufórico, e como tínhamos antigamente, até de forma estigmatizada, grupos de risco, hoje não temos mais essa questão, mas sim o comportamento de risco, doutora? Exatamente. Então, essa é a questão, Exatamente. Essa ideia do passado, que ligava o HIV e as ISTs a grupos de risco, ela, inclusive, além de estigmatizar esses grupos, é uma ideia que vulnerabiliza os demais. Porque todo mundo que não se enxerga num grupo de risco acaba achando não é comigo, então se não é comigo, eu não tenho problemas, a minha vida segue, não preciso me cuidar. Então a gente tem que terminar com esse raciocínio e começar a olhar na perspectiva do comportamento de risco. O que aumenta o meu risco de contrair uma IST? Particularmente o HIV. O que aumenta o meu risco é ter relações sexuais desprotegidas. Quanto mais relações, mais risco. Quanto mais pessoas diferentes, mais risco. Então, se eu começo a olhar sob essa perspectiva, eu consigo, então, me avaliar, Ou seja, avaliar o meu próprio risco e fazer o quê? A gestão desse risco. Então, a gente fala isso, gestão do risco. E o que é a gestão do risco? É eu avaliar o meu comportamento e eu me posicionar em relação a ele. Vou para uma festa de carnaval.
eu sou uma pessoa que bebe, devo controlar esse impulso, não vou conseguir, enfim. Então, tem que pensar nessas questões. Reduzir o consumo de álcool, reduzir o consumo de drogas, evitar estar fora do meu contexto global, né? Perfeito. E usar preservativo. A gente tem alternativas para o uso do preservativo, né? Existe o preservativo mais comum, mais conhecido, que é o preservativo que as pessoas chamam de masculino, mas que na verdade é o preservativo externo, né? É um preservativo de uso corrente, as pessoas já conhecem, tem em qualquer farmácia, tem em supermercado e temos, obviamente, nas unidades de saúde do SUS. Ou seja, é uma ferramenta gratuita, de livre acesso, disponível nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Né? E as pessoas podem acessar. Existe o preservativo interno, que é também chamado comumente de feminino. Este preservativo, ele talvez não esteja disponível em todas as cidades, em todos os locais, mas ele também existe, tem uma facilidade, entre aspas, né, que ele pode ser colocado até 6 horas antes da relação sexual, então já prevendo uma gestão de risco mais aprimorada, eu diria, né, que a pessoa já se preparar. Então são dispositivos preventivos que estão disponíveis, não dependem de receita médica, não dependem de nada muito especial e, obviamente, demandam que a pessoa decida utilizar e acesse. Esse cuidado, né? Tem esse cuidado. Doutora, e é importante, né, esse alerta, especialmente agora nesse período, como já frisamos aqui, até porque o Rio Grande do Sul ele vem se destacando há alguns anos como estando na frente no ranking, né, de casos de HIV/AIDS no país, né? Então tem mais essa questão, né, de termos números muito altos aqui no estado. Né? Exatamente. Então, assim, nós ainda temos, embora a gente tenha melhorado ao longo dos últimos 10 anos, nós ainda temos indicadores bem desfavoráveis do ponto de vista epidemiológico. Nós podemos dizer, no Rio Grande do Sul hoje, que nós temos um cenário de epidemia generalizada, principalmente aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Tá? O que isso significa? Significa que a prevalência, né, o percentual de pessoas está em 1% para cima de pessoas infectadas pelo HIV. Isso nos diz o quê? Que existe muito vírus circulando. Além de tudo, nós temos também um retardo no diagnóstico. Nós temos ainda diagnósticos bastante tardios. Tu sabes que a gente ainda vê pessoas chegando com o primeiro diagnóstico já em estado de AIDS, já em estado avançado de doença. Uma pessoa quando está assim, ela passou pelo menos 8 anos circulando com vírus. Olha. E aí, onde tu tem mais vírus circulante, tu tem também mais risco de infecção, né? Tudo isso tem que contribuir para aquilo que eu falei anteriormente, que é a nossa gestão de risco. A gente saber que a gente está num local onde a probabilidade de encontrar alguém com HIV, ela é alta. Muito grande. Né? Aí a gente alerta novamente para a necessidade também, num aspecto de solidariedade, para a necessidade enquanto serviço de saúde de fazermos diagnósticos. Né? Cada vez mais a gente não ter preconceito em relação às pessoas que vivem com HIV, para que as pessoas todas se testem, descubram a sua sorologia e possam fazer tratamento. Porque uma outra forma de prevenir novas infecções é tratar as pessoas que têm o vírus. Quem tem o vírus e se trata adequadamente, fica com a carga viral indetectável e não transmite mais. Bem baixinha, né? Muitas vezes. Exatamente. Cargas virais indetectáveis na corrente sanguínea, que é onde a gente mede, a gente não enxerga o vírus. A pessoa não elimina ele do organismo, mas fica tão baixa a carga que a transmissão também fica muito baixa. Nesse sentido, doutor, eu queria lhe perguntar sobre a importância da testagem, né? Para quem teve uma relação de risco ou, porventura, não usou preservativo, rasgou o preservativo, enfim.
no outro dia, nos próximos dias, nas próximas horas, o que é possível fazer nesse sentido, né? Além, é claro, de fazer a testagem, mas há um período em que é possível fazer a testagem para que ela tenha uma eficácia bastante grande, assim, do que aconteceu? Com certeza, né? Além da prevenção anterior, que é o uso do preservativo, no caso da falha, ou seja, não usei preservativo por alguma razão minha, o preservativo estourou, falhou o preservativo, não teve preservativo, e eu tive uma relação desprotegida, eu vou me dirigir ao serviço de saúde, as nossas portas de emergência, principalmente aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, nós temos nas UPAs, né? Aí cada município tem o seu arranjo, a sua organização, né? Porto Alegre, por exemplo, é nas UPAs e em alguns SAIs, serviços especializados de HIV, né? Alguns municípios é em UPA, na emergência de hospital, enfim, cada município tem o seu local de atendimento, mas o que é importante que as pessoas saibam? Existe a PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Eu me exponho ao HIV hoje, tive uma relação sexual desprotegida, dei furo, né? Em até 72 horas, ou seja, no máximo 72 horas, procurar ajuda em algum lugar. Ali, o que vai ser feito? Vai ser feito o teste anti-HIV, para ver se a pessoa já não tinha, porque muitas vezes a gente se surpreende, a pessoa não sabia e ela já tinha, né? Então, se dá positivo logo após a relação, não foi daquela relação, foi anterior, tá? Então, teve relação desprotegida, antes de fechar 72 horas, procura o serviço de saúde, vai ser testado, não tem HIV, vai receber a profilaxia, vai receber medicamentos iguais aos que a gente dá para as pessoas que têm o vírus. Para quê? Para que esse medicamento impeça a entrada do vírus no organismo, porque o vírus, o infectar pelo HIV é entrar nas células do corpo do indivíduo e, entre aspas, tomar conta destas células e se reproduzir a partir destas células. É isso que o HIV faz. Então, quando a gente intercepta esse vírus com o medicamento dentro desse prazo de 72 horas, a gente diminui drasticamente a chance de que, se havia vírus ali, ocorra essa infecção. Tá? Então, é muito importante que as pessoas saibam disso e que lancem mão disso. Obviamente, pessoas que têm toda hora esta exposição já não vão se beneficiar dessa estratégia, que é a PEP. Pessoas que têm com muita frequência esta questão devem procurar os serviços de saúde para se orientar e se aconselhar, porque a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é de uma outra maneira, que é uma tomada preventiva de medicamento. Perfeito. Então, fica esse alerta importantíssimo, didático aqui, passado pela doutora Letícia. Aqui eu quero trazer mais uma questão aqui para que a senhora traga um pouquinho da sua experiência também lá do Hospital Sanatório Partenon, que é uma referência, né, no cuidado, no tratamento, no atendimento de pessoas com HIV/AIDS. Porque muitas vezes a gente trouxe números aqui e a doutora expôs essa questão do número de pessoas infectadas no estado, especialmente que tem se colocado entre os primeiros no país, mas que isso muitas vezes passa desapercebido ou as pessoas acabam minimizando, né, essa informação, doutora. Gostaria que a senhora trouxesse também o relato da senhora, da sua experiência, dessa lida com os pacientes lá do Hospital Sanatório Partenon. Do ponto de vista, assim, muitas vezes as pessoas pensam que o HIV/AIDS, tratada, a pessoa vive com tranquilidade pelo resto da vida, com muito mais tempo, né, do que se tinha inicialmente. Mas há essa experiência, né, da pessoa quando tem esse impacto da doença, de estar infectado, dos primeiros momentos e do próprio tratamento em si, dali para frente. Gostaria que a senhora trouxesse esse seu relato, doutora, desse convívio com os pacientes, para também reforçar esse alerta nesse sentido, né, de que é preciso de toda forma fazer esse cuidado. Bom, então assim, é importante, tá? E a população precisa saber que hoje em dia não é preciso morrer de AIDS. Não tem nem cabimento hoje em dia morrer de AIDS. Por quê?
O HIV, embora não tenha cura, a gente não consegue eliminar completamente ele do organismo, é uma doença controlável. E como que ela é controlada? Através do uso dos medicamentos antirretrovirais de forma contínua, consistente, com boa adesão. O estado do Rio Grande do Sul tem referências para o tratamento do HIV para os 497 municípios. Aqui em Porto Alegre nós temos só do estado, só referências estaduais, nós temos 2, que são o Sanatório Partenon e o Ambulatório de Dermatologia Sanitária. Além disso, nós temos unidades básicas de saúde que estão habilitadas para o tratamento da infecção pelo HIV e os serviços especializados municipais. O Centro de Saúde Santa Marta, o Centro de Saúde Vila Cruzeiro, o Centro de Saúde IAPI, que tem serviços especializados em HIV. Então, nós temos uma rede capaz de atender as pessoas. Portanto, as pessoas devem se testar para HIV. Primeira coisa, tá? Toda a pessoa sexualmente ativa deve realizar o teste do HIV pelo menos uma vez por ano e toda vez que tiver exposição, certo? Uma vez diagnosticado, buscar o serviço de saúde, já no lugar do diagnóstico vai ser dado o encaminhamento, iniciar o seu tratamento para ter adesão ao tratamento. Antigamente, a gente só tratava pessoas que tinham sintomas ou que tinham as defesas baixas. Ultimamente, a gente sabe que toda pessoa infectada pelo HIV, toda pessoa que tem o vírus, ela deve ser tratada, deve receber o antirretroviral e assim, controlando a sua carga viral, mantendo a sua defesa boa, ela vai ter uma vida como outras pessoas, entendeu? Que vai acumular, pode ter outras doenças, enfim, hipertensão, diabetes, mas o HIV vai se comportar como uma outra doença crônica. Agora, o que nós temos de realidade é que nós temos ainda baixas adesões aos tratamentos, ainda pessoas que não são testadas e que chegam muito tardiamente, já adoecidas, de forma que o Rio Grande do Sul tem a maior mortalidade por AIDS do país. Portanto, né, vamos nos testar. Vamos nos testar uma vez por ano e toda vez que houver exposição. E vamos acreditar, não ter medo do tratamento. Os tratamentos de hoje, eles não são mais com tantos eventos adversos. Antigamente tinha muitos eventos adversos, muitos comprimidos. As pessoas criaram um medo. E acho que tem uma coisa muito importante, Clayton, a ser dita aqui, que um dos maiores entraves ao tratamento do HIV pelas pessoas que vivem com HIV e um dos maiores entraves à testagem das pessoas que sabem que se expõem é o medo do preconceito. Preconceito, né? É, então, também fica, né, um alerta, as pessoas não tenham preconceito, se coloquem no lugar dos outros indivíduos e deem-se conta que todos nós que tivermos relação desprotegida temos risco. Perfeito. A gente está conversando. Aí vale lembrar também, né, doutora? No carnaval não é não, né? Não só no carnaval, mas, enfim, no dia a dia, né? Não é não sempre. É, né? sempre, né? E o não importante, ele pode acontecer em qualquer momento. Exato. O não, ele não tem uma cara. O não, ele não pode vir vestido só da roupa que eu acho que é adequada. Então, assim, estar com uma roupa mais ousada não significa sim. Exato. Não dá o direito de botar a mão, né? E em qualquer momento de um contato íntimo, o não tem que valer. Eu acho que é importante a gente destacar isso, porque algumas pessoas acham que depois que a pessoa deu a mão, ou depois que a pessoa topou um beijo ou alguma coisa assim, já está sinalizando para mim que quer ter um ato sexual comigo. Isso não é uma verdade. Não é verdade. Então, o não que for dito tem que prevalecer. Perfeito. Tá aí, tá dado o recado. Doutora, vamos só deixar também aqui, pedir para a gente colocar na tela o endereço do Hospital Sanatório Partenon, fica aqui em Porto Alegre, Avenida Bento Gonçalves 3722, que é uma referência, então é uma referência também para deixar o endereço para que as pessoas possam também acessar ali a unidade, né? Qualquer dúvida, enfim, podem chegar por ali, que é uma referência nesse tipo de atendimento. Quero agradecer à médica sanitarista do Hospital Sanatório Partenon, doutora Letícia Iqueda. Doutora, muito obrigado pela gentileza, pela presença aqui no Jornal da Câmara e pelos esclarecimentos dessa forma tão didática e direta aqui para o nosso telespectador. Eu que agradeço, então,
possibilidade de estar aqui e quero de novo reforçar e alertar a população que nós, profissionais de saúde e a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, quer que as pessoas brinquem carnaval, que as pessoas se divirtam, mas que elas façam isso com segurança, né? A segurança no trânsito é usar o cinto de segurança. A segurança no sexo é o preservativo. Então, aproveitem carnaval, brinquem carnaval, mas se protejam. Doutora, obrigado pela gentileza, bom trabalho para a senhora. Obrigada. Tá certo. Vale lembrar também que o vídeo, né, institucional da campanha da Secretaria Estadual de Saúde vai estar rodando aqui na programação da TV Câmara, reforçando todos estes alertas que nós fizemos aqui ao longo da nossa entrevista com a doutora Letícia. Bom, vamos agora com informações do Legislativo. A Câmara recebeu nesta quinta-feira a visita da Associação Esporte Mais, que desenvolve atividades voltadas ao paradesporto. No final de semana, a entidade conquistou medalhas no Campeonato Brasileiro Sub-20 de natação realizado em São Paulo. Responsável por atender quase 150 crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física, a Associação Esporte Mais é referência nacional no paradesporto. Criada em 2015, a ONG oferta 11 modalidades, como paranatação e voleibol sentado, em Porto Alegre e cidades da região metropolitana. No último final de semana, uma equipe formada por 16 para-atletas conquistou a primeira colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20 de natação categoria A e a terceira colocação na pontuação geral. Nós desenvolvemos esse trabalho já desde 2015, viemos construindo, somos referência, já somos citados como referência pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, como uma associação formadora de atletas paralímpicos, e futuro do Brasil com certeza está aqui. Retornamos agora de uma competição 11 e 12 de fevereiro, né? Voltamos vitoriosos, né, com um troféu de melhor equipe na categoria A, né, onde tinham 72 equipes inscritas, equipes de renome, conhecidas aí no Brasil afora, como Praia Clube, Vasco da Gama. E ficamos em terceiro lugar no geral. Então eu considero muito positivo, porque somos uma ONG, na verdade, não somos um clube privado. Na Câmara Municipal, atletas, treinadores e dirigentes foram recebidos pelo presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sosmaier. A visita atendeu a um convite da vereadora Cláudia Araújo. Eu achei muito importante a gente trazer isso para a Câmara, para que eles fossem apresentados, para que a gente pudesse trabalhar essas questões de incentivo ao esporte, né, dentro do paradesporto, porque a gente sabe que as dificuldades são muito grandes para os atletas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, tu imagina para aqueles atletas que têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, seja ela física, o quanto é difícil esses apoios. Então, a gente precisa divulgar cada vez mais essa pauta para que a gente tenha mais recurso. O presidente da ONG, Gustavo Torres, agradeceu o apoio do parlamento nas questões relacionadas ao paradesporto. O trabalho que está sendo realizado aqui é referência em todo o Brasil, não só da associação, mas do apoio que a gente vem encontrando nas instituições, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, através de seus vereadores e seus deputados. A gente fica muito agradecido por esse reconhecimento, por esse apoio, porque a associação precisa dessas pessoas, precisa dos pais, dos atletas, dos técnicos, do apoio dos nossos governantes, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Bom, e ainda nesta semana, na sessão de quarta-feira, o plenário aprovou 2 moções de repúdio. O conteúdo das propostas e os autores das iniciativas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. A todos, um bom carnaval, se cuidem e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!